E será que vale a pena comprar Bleach Remix 2 em 1? E chegou finalmente nas bancas o mangá Bleach Remix 2 em 1. Mangá esse que estava previsto para lançar lá em abril, mas por causa de atrasos, ele só chegou agora no final de julho, começo de agosto, oficialmente nas bancas. Esse atraso pode ser dito por vários motivos. Normalmente, os japoneses realmente são mais rigorosos na parte da aprovação das suas obras. Na aprovação, eu digo, da capa, da contracapa, da lombada, dos textos que estão lá dentro, de como vai ser a formatação de que eles vão publicar essa coleção. Normalmente, o que mais demora é a aprovação da capa e contracapa. Então, obviamente, a Panini queria ter lançado o seu mangá lá atrás, até para já poder ter dado continuidade na sua coleção. Tanto que, se você procurar, já tem a capa provisória até o volume 4 de Bleach, que vai ser lançado aqui no Brasil, do Bleach Remix. Mas, por causa de demora da aprovação, só lançaram o volume 1. Só para você ter uma noção, Bleach Remix estava programado para lançar um mês depois que lançou o One Piece 3 em 1. Mas demorou tanto que hoje o Bleach ainda está no volume 1, enquanto o One Piece Remix, One Piece 3 em 1 já está no seu volume 3. Mas então é por causa disso que teve esse atraso no lançamento. Mas vamos falar um pouco do volume em si, para poder, lá no final do vídeo, eu vou dar a minha opinião se vale ou não a pena comprar essa nova coleção que a Panini está sendo lançada. Primeiramente, vale destacar que essa não é a primeira vez que Bleach veio para o Brasil. Na verdade, essa é a segunda versão que eles lançam nesse novo formato chamado Remix, que seriam 2 volumes em um mangá só, que é bem diferente do que seria um padrão que teria menos páginas, que seria uma outra forma de papel de se lançar o mangá. Aqui no Bleach seriam 2 volumes em 1. Eu diria que tem até um pouco mais de 2 volumes, mas tudo bem. Quem lançou a primeira versão do Bleach aqui no Brasil também foi a Panini, naquela versão que é idêntica à do Japão, como era lançado no Japão, com outras capas de uma forma diferente. Até eu acho as capas originais mais bonitas do que a do Remix. Eu acho essa capa muito bonita, eu acho a coleção toda muito bonita do Bleach Remix, mas eu gostava muito mais do desenho que o Kubo colocava para as capas do mangá original. Mas que engloba esse 2 em 1, que engloba esses 2 volumes? Primeiro, é bom falar que são 25 capítulos e 548 páginas que englobam o volume todo. Além disso, o preço é de R$ 59,00. Vamos falar um pouco sobre o preço. Bom, para quem já está acostumado com esse preço salgado que os mangás têm hoje em dia no Brasil, pode até achar que é um preço até tecnicamente justo, e outros vão achar que não é justo. Eu acho que, considerando como foi antes, poderia ser um pouco mais barato, mas se você colocar no mercado de hoje em dia, você vê que o preço é o mesmo que sai com o preço de capa de um mangá, porque um mangá custa R$ 29,00 hoje em dia, praticamente, dependendo da coleção. Tem alguns que são mais caros e alguns que você encontra até um pouco mais barato, mas não passa dos 25, 29. Dessa forma, o preço de capa que você encontra numa banca. Dessa forma, se você pegar 2 volumes de R$ 29,00, vai acabar dando o valor do Bleach Remix. Se considerar que eles são 2 em 1, acaba sendo o preço de capa que ele sai. Não tem muito o que fugir disso. Se eu acho o preço justo, eu não acho o preço justo. Eu acho que poderia ser mais barato. Até se fosse um tempo mais atrás, ele seria mais barato. Mas considerando o preço de capa dos mangás hoje em dia, que cada um está custando mais ou menos R$ 29,00, acaba que esses R$ 59,00 acaba sendo o preço que você pagaria em 2 volumes soltos. Então é isso que engloba o que tem de característica de dentro do mangá. Agora, antes de eu mostrar o mangá em si, eu quero falar o que engloba dentro do mangá. Quais são os capítulos, quais são as principais coisas que tem dentro desse primeiro volume, para quem quer saber, ou para quem já viu a obra e não lembra, ou para quem tem curiosidade. Então aqui, se você não viu, vai ter alguns pequenos spoilers desse primeiro volume, mas eu acredito que esses spoilers não são grandiosos, considerando quanto que a obra vai evoluir a partir daí. Bom, eu não vou falar tudo o que acontece na obra, mas eu vou falar quais são os principais capítulos. Os principais capítulos que englobam a obra e que duram mais, os pequenos arcos que vão durando alguns capítulos dentro desse primeiro Bleach Remix. Bom, a gente começa conhecendo o Ichigo, e ele vai se tornar um Shinigami provisório, temporário. O primeiro capítulo do mangá, obviamente, engloba toda essa parte que mostra ele e a Rukia lutando contra o Hollow para conseguir, e ele acaba tendo que se transformar no Shinigami substituto, e essa é o primeiro capítulo do mangá, a primeira coisa importante que acontece. Depois disso, a próxima coisa importante e relevante já seria envolvendo a Orihime e seu irmão. Toda aqueles pequenos capítulos onde a gente conhece um pouco mais sobre o irmão dela, a gente conhece mais um pouco sobre a Orihime em si, mas eu acho que nada disso é tão importante comparado com o que vem atrás de tudo isso,
que seria a Rukia mostrar pro Ichigo como funcionam os Hollows, como funciona esse universo, como funcionam os Shinigamis. Eu acho que esses capítulos iniciais são mais para mostrar como funciona esse universo espiritual. Depois desse capítulo da Orihime com seu irmão, a gente entra no capítulo que a gente conhece, o Shed. O Shed e o famoso capítulo do Periquito. Periquito amaldiçoado que ele conhece e que acaba fazendo ele viver... Esse talvez seja uma das partes que tem mais capítulo dentro desse mangá. Essa aí é a última parte, que seria toda a parte onde o Chad tenta proteger esse periquito, que é mais capítulos para tentar fazer com que a Rukia prove pro Ichigo o que existe de diferente nesse mundo. Que eu já falei, esse primeiro volume como um todo, se for ver, é uma grande introdução. É uma grande introdução mais pra gente que tá lendo, pro Ichigo conhecer esse universo, e pra gente que tá lendo, saber a diferença de Hollow, saber o que é um Shinigami, saber como funciona esse universo, quais as diferentes criaturas que tem no universo de Bleach. Depois desses vários capítulos do Chad, nós temos o capítulo do Kon. O capítulo do Kon que a gente conhece o Kon, vê toda a parte dela, a gente vê como é que como funciona a ideia das almas nesse capítulo. A gente já tinha conhecido um pouco isso no capítulo do Chad com o Periquito, a gente explora um pouco mais disso, mas eu acho que o mais fundamental desse capítulo, de todo esse arco do Kon pra mim, nem é o Kon, é porque nesse capítulo a gente é introduzido a todo o núcleo do Urahara, de todas as pessoas que vivem dentro daquela loja com ele. A gente, pra quem leu a primeira vez, não sabe a importância, mas o Urahara tem sim muita importância pro futuro. O Kon é só um alívio cômico, ele já fez sua função aqui, mas o principal para mim desse capítulo é a presença do Urahara, a primeira aparição dele e de todo mundo que está em volta dele. E aí o volume termina com a grande aparição do Grand Fisher. Esse capítulo é o maior, esses capítulos, né, é o maior arco que tem nesse primeiro volume, tanto que ele nem se encerra nesse volume, ele vai pro próximo ainda, mas essa parte tem bastante coisa, porque você é apresentado ao Grand Fisher, você é apresentado mais ao passado do Ichigo com a sua mãe, você tem bastante flashback, você tem a visão de outras pessoas sobre a história do Ichigo com a mãe dele, você entende um pouco mais sobre o personagem, o passado dele, e também conhece mais sobre o Grand Fisher, que é o primeiro grande... muita gente não lembra do Grand Fisher, porque muita gente considera que o primeiro grande acontecimento de Bleach é o que vai acontecer mais pra frente, quando aparece o Randy e o Byakuya, mas que é o fim do arco. Mas o Grand Fisher ele tem uma grande importância nesse começo, e ele é importante para ser mostrado aqui. Então ele termina esse capítulo. A maior parte de capítulos que tem nesse primeiro Bleach Remix é tudo envolvendo o Grand Fisher e o passado do Ichigo. E é isso, e termina com o Grand Fisher falando que ele vai se vingar, vai atrás do Ichigo. Então é isso que engloba o primeiro volume do Bleach Remix. Obviamente, todos esses capítulos, se você pegar todos esses arcos, tudo que eu falei que teve aqui, se for juntando a quantidade de capítulo, acaba dando os 25 capítulos. Mas obviamente tem um capítulo ou outro solto ali, que são capítulos mais ou de alívio cômico, ou uma coisa rapidinha que acontece, que não envolve isso que eu falei. Mas de modo geral, é isso que tem no primeiro volume do Bleach Remix. Agora eu vou falar um pouco sobre o mangá em si. Eu vou mostrar um pouco do mangá e mostrar como é que tá ele em si, a capa, contra a capa, a lombada e também dentro para mostrar as páginas dele. Bom, e aqui tá o volume físico de Bleach, o Bleach Remix que eu falei, começando já mostrando um pouco sobre a capa dele. Provavelmente não dá para perceber muito bem vendo aqui do vídeo, mas ele vai ter um relevo, principalmente na parte onde tá o título. Você pode ver que é uma coisa bonita, é diferente do que um volume normal, até falando como funcionam alguns arcos, alguma coisa. Outro diferencial desse volume, por ele ser longo, é que ele tem orelha dos dois lados. Eu vou depois mostrar a orelha do outro lado. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a lombada, né? A lombada, ela teve... Eu me incomodei um pouco com ela no ponto de... Ela tem umas rachaduras que me incomodam um pouco, mas eu vi que não é só o meu volume, eu vi que outras pessoas também tiveram problema com a lombada. Ela é uma lombada bonita, mas ela poderiam ter resolvido esse problema. E a contracapa, onde tem um bom resumo sobre a obra, onde tem uma arte bonita, que é a primeira aparição do Ichigo como Shinigami. E aqui a gente também consegue ver a outra orelha, que também combina com essa letra no meio, né? Com o letreiro no meio onde está escrito Bleach Arco dos Shinigamis. Aqui a gente consegue ver a colagem ali do lado. Me incomodou um pouco ali em cima, essa parte da colagem, de futuramente poder dar uma descolagem e acabar umas páginas saindo. Mas você vê que de modo geral é uma coisa resistente, só que já esse outro lado você consegue ver que tá bem melhor a colagem e que não tem esse problema. Uma outra coisa que eu queria falar, e agora já mostrando dentro do volume, uma coisa que eu gostei bastante na verdade, parece algo básico, mas que faz diferença, seria envolvendo o papel. Porque o papel ele é mais grosso do que um papel normal. E isso é bom porque você não cai um problema que muitos mangás estavam tendo aqui no Brasil, que é você ver a página de trás.
Porque às vezes você estava lendo uma página, você já via 3 páginas na frente, isso atrapalhava a leitura. Você vê que pelo menos pelo preço que eles estão cobrando do mangá, você consegue ver que pelo menos eles fizeram uma capa mais grossa nessa versão para poder pelo menos não ter esse problema. Nesse ponto é um papel mais resistente e que também eu consigo reparar vendo outras coleções que eu tenho aqui da Panini, da JBC, entre outros editores aqui do Brasil, que não vai ficar amarelo, né? Essa é uma outra vantagem que eu vejo. Outra coisa boa aqui, é que para quem gosta, é que também veio um marca-página de Bleach. E essa é a versão física do Bleach Remix. Bom, agora que eu já falei quantos capítulos tem um Bleach Remix, o primeiro volume, já falei quantas páginas tem o volume, já falei o preço dele e já mostrei como que tá o mangá em si, pra você ter uma noção, mesmo que tem alguns detalhes que você consegue ver ao vivo, eu já consegui mostrar um pouco mais de como tá o volume em si. Agora eu vou falar se vale ou não a pena comprar o volume, o mangá, a coleção. Bom, só queria deixar claro que eu não vou chegar aqui e falar, você tem que comprar, você não tem que comprar. O que eu vou fazer é uma coisa diferente, eu vou dar várias opções pra você ver, e aí você vê qual você engloba mais. E aí vendo o que eu falei, você vê se no final vale ou não a pena comprar Bleach Remix. A primeira opção que eu vou falar seria envolvendo o preço. R$ 59,00 é um preço bem salgado para uma coleção que não é pequena. Bleach Remix, Bleach normal, tem 74 volumes. Bleach Remix é a metade disso. Então são 37 volumes. Então você tem que pensar, 37 volumes, quanto que isso vai dar de seu dinheiro? Porque tem que pensar em várias coisas. Primeiro, você tem que lembrar que coleções de mangá não são um preço fixado do começo ao final da obra. Pode ser que, já que demora alguns anos para esse mangá terminar, esses R$ 59,00 pode virar 62, pode virar 63, e isso pode acontecer ao longo da coleção. E aí tem outro fator que você tem que levar em consideração aqui. Esse primeiro volume demorou 3 meses a mais para ele ser lançado. O segundo volume ainda não foi lançado. Ou seja, aquele planejamento que a Panini tinha de lançar o mangá de uma certa quantidade não vai acontecer. Então, se você pegar um panorama de que ia demorar, sei lá, 3 anos para você terminar esse mangá, lançando mensalmente, pensa que ele não está lançando mensalmente. Então esses 3 anos vão demorar mais tempo ainda. Então você tem que pensar, colocar tudo isso na balança, na parte do dinheiro mesmo. Porque a grana pode aumentar e isso pode acabar afetando sim na hora de você comprar. Mas se eu vejo isso como um ponto negativo, também tem um ponto positivo. Porque se esse mangá fosse mensal, seria praticamente inviável para quase todo mundo comprar. Porque imagina todo mês você tirar R$ 59,00 para pegar um volume e acompanhar essa coleção. Seria muito difícil. Então esse pode ser um ponto positivo para você, que seria, já que ele está demorando para lançar, mesmo que o valor seja um pouco mais caro e ele possa aumentar um pouquinho, você pelo menos consegue não ter que ir todo mês pagar R$ 59,00. Você pode ter que pegar um volume, depois de 3 meses comprar o outro, e depois de comprando. Você não precisa comprar quando sai o volume, porque isso é uma coisa que até eu faço com outras coleções. Por exemplo, o Haikyuu. Eu estou comprando Haikyuu, mas Haikyuu também demora um pouco para chegar aos próximos volumes. Então, eu não saio querendo comprar logo o próximo volume. Já que eu sei que eu tenho outros mangás para comprar, eu compro eles e eu deixo para comprar o próximo volume um pouco mais para frente. Você pode fazer isso com Bleach. Outro mangá que acontece bastante isso é o Inuyasha, que também está sendo lançado aqui no Brasil nesse momento e que lançou os 2 primeiros volumes e está demorando para chegar ao 3º volume aqui físico. Então, que é uma versão diferente também. Então isso acaba tendo uma possibilidade, pelo menos, de você conseguir poupar o seu dinheiro e ir comprando aos poucos, conseguindo comprar quando você tem essa possibilidade maior de não comprar, não tem que comprar um atrás do outro. Você tem essas duas visões que você pode ter. Uma outra possibilidade que seria para você que não quer, que achou que está muito caro ou tem medo de comprar e no meio da coleção ficar muito caro, ter que largar, seria você ir atrás da coleção antiga. A coleção antiga não lançou faz muitos anos atrás. A própria Panini lançou a coleção. Eu já peguei toda a coleção, eu não tenho ela fisicamente aqui, mas eu já peguei toda a coleção em mão, eu tinha lido aqui fisicamente, porque um amigo meu tinha a coleção e ela continua boa, o papel é bom, o papel ele tem uns problemas como tinha antigamente, mas assim, é uma boa coleção que dá pra você ter, ela também vai ficar muito bonita na sua estante, então são mais volumes, obviamente, mas o lado bom é que ela já tá completa aqui no Brasil. Então se você acha que não vale a pena esperar tanto tempo, ou acha que vai desembolsar muito dinheiro na coleção toda, você pode ter essa possibilidade também. Já pegar a coleção
completa e comprar na sua coleção, que vai ser algo mais fácil. Você pode comprar em sebos, você pode comprar em eventos de anime que tem, que normalmente vendem mangás, você pode ir comprando aos poucos e assim ir acabando a sua coleção. Pra mim, essas são as possibilidades. Eu não tinha vontade de ir atrás da coleção antiga e eu pretendo fazer esse Bleach Remix por tudo que eu falei. Eu acho que pra mim vale a pena exatamente porque você tem esse tempo pra comprar um volume, depois comprar o outro, apesar do preço estar assim alto, mas você tem várias possibilidades. Eu acho que essa é a única coisa boa que você consegue ver no total nesse lance desse novo lançamento de Bleach. Bleach já foi lançado no Brasil antes, então você tem várias possibilidades de fazer a coleção. É mais ou menos o que acontece com o Naruto. Você tem o Naruto Pocket e você tem o Naruto Gold. Você tem 3 lançamentos de Naruto aqui no Brasil. Então você tem várias versões do Naruto que você consegue ir atrás e comprar, fazendo sua coleção de formas diferentes. Eu acho que essa é a vantagem do Bleach. Então se vale a pena ou não, eu vou comprar. Eu acho que vale a pena porque tá bonita a coleção. É um material que, pra quem gosta de Bleach, obviamente vai valer muito a pena. Vai ter uma coisa de colecionador muito bonita. E além de ser um mangá que vale a pena ser comprado, apesar de eu ter alguns problemas com o arco final, mas esse não é o ponto do vídeo. E aí você tem esse ponto. Pra mim, essa é a conclusão. Eu vou comprar. E aí você vê qual é a melhor possibilidade pra você. Se vale a pena você investir anos pra comprar essa coleção, ou se vale a pena, por exemplo, você ir atrás da coleção antiga que continua muito boa até hoje e poupa seu tempo e procura gastar um pouquinho mais de dinheiro para ter a coleção toda. E aí fica por você. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Bleach? Qual a sua opinião sobre a obra? E me fala se você ficou ou não com vontade de comprar o Bleach Remix. E também comenta aqui embaixo qual é o seu personagem preferido, qual o seu arco preferido. E eu volto no próximo vídeo.